Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Começando mais um devocional e glória a Deus por isso. Crescendo em intimidade com Deus, crescendo no entendimento, buscando a face de Deus, buscando o favor de Jesus e vivenciando as maravilhas do Espírito. É isso que Deus faz quando nós nos aprofundamos em intimidade com Ele. Ele traz a essência da sua presença às nossas vidas. E o que era algo abstrato, hoje se torna visível. Pela fé, nós podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos ver o sobrenatural. Foi isso que Jesus disse para Filipe ali, quando Filipe pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz para Filipe: Filipe, você já anda comigo há tanto tempo e ainda não viu o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Da mesma forma, quando Jesus foi e enviou o Espírito, ele declara aos nossos corações hoje: quem vê o Espírito, quem sente o Espírito, quem vive pelo Espírito, vê a mim e vê o Pai. E é isso um dos motivos maiores de estarmos aqui buscando nesse devocional o favor de Deus. Sentir o Espírito, dar liberdade para que o Espírito nos conduza e assim nós vejamos a face do Pai. Muito obrigado você que nos acompanha aí. Eu peço que se inscreva neste canal, compartilhe esse link com mais pessoas, deixe o seu like aí. Isso é muito importante para que a plataforma reconheça a importância desse vídeo e possa compartilhar com mais pessoas. Você é meu convidado a evangelizar. Basta tão simplesmente você fazer isso, se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse link com mais pessoas. O mandamento de Jesus é: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Um simples clique seu estará anunciando o Evangelho a mais pessoas. E eu tenho certeza absoluta, se esse Evangelho edifica a sua vida, com certeza irá edificar a vida de mais pessoas. O nosso texto para hoje está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, onde Paulo vem tratar aqui do tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos um vaso de barro, frágil, pecador, mas contemos uma essência muito grande, a essência do Espírito. E assim hoje nós já não vivemos mais por nós, mas nós vivemos pelo Espírito de Deus. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que o aceitaram. Então Paulo declara aqui o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Se o nosso evangelho ele está descrente, é para os que estão perecendo, porque o evangelho é fonte de vida. O evangelho é fonte de luz. Ele vem anunciar a luz de Cristo. Ele vem anunciar a vida em abundância. Aqueles que creem na palavra de Deus, esses não perecerão. O que Jesus declarou lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Então, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, ou seja, aqueles que não creem em Jesus. Eles creem em todo tipo de religiosidade, menos em Jesus. E ele completa dizendo aqui o seguinte: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era, ou seja, as coisas deste mundo, a religiosidade, os costumes, as tradições inventadas pelo homem, cegou o entendimento das pessoas para que não crescem no Evangelho e não vejam a luz do Evangelho. Qual é a luz do Evangelho? Quem declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem declarou: eu sou a luz do mundo? A luz do Evangelho ele centraliza somente em Cristo Jesus. Mas os deuses dessa era, criados pelo homem, estão ofuscando a luz do Evangelho para aqueles que não creem.
Porque os que creem, eles entregaram a vida para Jesus e são guiados pela luz, são guiados no caminho da luz. Para esses não há engano, porque creram em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Não precisam agora criar outros deuses para adorar. Adoram somente o Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Vocês lembram quando Felipe pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai? E Jesus diz: Felipe, você já anda comigo há tanto tempo e ainda não viu o Pai? Aquele que me vê o Pai. Ou seja, eu não preciso criar nada palpável, tangível, para eu ver a face de Deus. Hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que me leva até a pessoa de Jesus, que automaticamente revela o Deus Pai. Só que nós somos tão descrentes que nós precisamos criar algo para tocar, para adorar, para venerar, para glorificar, quando na verdade Deus é Espírito e pelo Espírito nós o adoramos. O nosso Espírito fala com o Espírito de Deus. Não é assim lá em Romanos, quando Paulo declara que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, ele leva até o Pai com gemidos inexprimíveis. Tudo aquilo que eu estou sentindo, pensando, falando, orando. Por isso que a nossa vida, nós devemos viver ela em espírito. A nossa adoração é em espírito, não é nada tocável, palpável, pelo qual eu acho que através daquilo ali eu terei uma segurança ou eu terei uma adoração a Deus. A mesma coisa, amuletos da sorte, essas coisas, pé de coelho, nada disso trará proteção a mim, nada disso trará, isso é superstição. O que traz a proteção a mim é eu viver pelo Espírito, viver pela fé. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. E ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, se eu estou em Cristo Jesus, eu espero viver uma vida abundante porque Ele me prometeu. E é a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar para adorar a Deus, porque Deus é Espírito. Eu o adoro em espírito e em verdade. Foi o que Jesus pediu ou falou para aquela samaritana. Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores, aqueles que creem em mim, me adorarão em espírito e em verdade. Não precisarão fazer imagens, não precisarão fazer estátuas, nada disso. Nós adoramos em espírito. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo de Deus e eu espero que você, através desse entendimento, seja também templo vivo do Espírito Santo e adore a Deus em espírito. O que é adorar a Deus em espírito? É santificar a sua vida, buscar o reino de Deus, fazer somente aquilo que o Espírito te direciona a fazer. Largar a vida mundana, largar o pecado, se arrepender genuinamente e verdadeiramente da sua vida de pecado, sua vida pecaminosa. Adore a Deus em espírito e verdade e você verá que nada do que você faça, nada do que você pense irá trazer uma adoração verdadeira a não ser a presença do Espírito Santo em você. Porque é Ele que irá te purificar, é Ele que irá te santificar e é Ele que levará até Deus as suas orações e a sua adoração. Eu quero orar pela sua vida hoje para que o Espírito Santo se revele na sua vida e te mostre os caminhos do Senhor. Deus, Pai querido, Santo, Deus eterno, poderoso, Pai, o Senhor conhece o coração de todos aqueles que têm acompanhado conosco aqui esse devocional. Eu peço, Deus, que o Senhor se revele ao coração dessa pessoa, Deus, claramente, através do Teu Espírito Santo, condicionando ela, Deus, a viver uma adoração verdadeira, genuína, de arrependimento, mas que remeta à luz do Evangelho que é Cristo Jesus. Pai, eu repreendo os deuses dessa era na vida dessa pessoa, que tem tomado o tempo dela, que tem levado a mente dela a uma falsa adoração. Deus, em nome de Jesus, se revele, Deus, como um único Deus e verdadeiro. Senhor Jesus, assim como aquele que vê o Senhor, vê o Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo nos leve até o Senhor para contemplarmos a face do Senhor.
É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês. E lembre-se sempre, temos um tesouro dentro desse vaso de barro. Temos o Espírito Santo. E Ele deseja, Ele anseia trazer até você uma vida em santidade para que você possa adorar o Pai em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.